Olá, gente. Está começando mais uma Ana Carolina Entrevista pela nossa AltV e também pela Viva Web TV. Desculpem o meu estado de hoje, mas eu vim aqui para uma missão especial na cidade de Barretos, mas também não poderia deixar de abandonar a minha entrevistada, porque ela vai falar de um assunto super interessante. Afinal de contas, quando a gente fala em atletas, a gente pensa em condicionamento físico, a gente pensa em preparação, em treinos, mas nunca a gente reflete sobre a questão da saúde mental dos atletas. Hoje já há uma propagação na área de esportes femininos, mas como a gente sabe que ainda vive num país machista, os homens ainda resistem a esse tipo de discussão, né? Afinal de contas, homem ainda não pode chorar. Não é isso, doutora Amanda Ciara Micoli? Falei certo? Certíssimo. Tudo bem, gente? Muito prazer estar aqui. Muito obrigada, Ana. Um prazer enorme aqui compartilhar com você alguns pontos, né, do meu trabalho e ajudar aí todos que nos assistem, todos que nos escutam de alguma forma. Essa questão. Tá. Como é que você acabou enveredando por esse caminho como psicanalista, doutora? Foi uma questão estratégica, assim, no sentido de entender aonde tinha uma necessidade muito grande, né, de ter um atendimento voltado a essa parte mental. Lá atrás, quando eu comecei o trabalho, ainda pouco se falava de saúde mental no esporte de uma forma geral. E eu percebia que, até por assistir jogos, né, enfim, eu percebia que era uma necessidade muito grande que tinha no meio esportivo. Naquela época a gente já estava aí crescendo em números de ansiedade, a gente já vinha nesses números crescentes, via sempre uma matéria ou outra também desses pontos relacionados ao esporte. E então foi quando eu falei, aqui existe um mercado de fato, uma necessidade, né? E aí foi quando eu comecei, então, a trabalhar com atletas. Eu não fui atleta, né? Nunca fui atleta, assim, fui de criança, né? Federada, coisas assim, mas foi mesmo por uma questão de enxergar como que a mente poderia ajudar esses atletas a performar mais, melhor, né? De uma forma contínua, em alto rendimento, e entender que ainda era pouco abordado, pouco explorado dentro do meio. Então, foi por conta disso que eu comecei aí com atendimento a atletas. E aí, à medida que você vai trabalhando, vai atendendo, e as pessoas vão percebendo, né, também a diferença que isso faz na performance, aí vai crescendo e vai expandindo, né? Mas lá atrás, quando eu comecei, quase que era pouquíssimo falado, quase que ninguém via. Era uma coisa que também ninguém entendia muito a necessidade, né? As pessoas achavam a questão emocional está relacionada somente ou a disciplina ou a autoconfiança, né? E hoje a gente já sabe que a mente, de fato, ela faz muita diferença, porque ela também tem impacto na questão de ganho de massa magra, na questão de acúmulo de gordura, na questão, por exemplo, de propensão à lesão, ou a recuperação de uma lesão antecipada, muitas vezes. Então, a mente, ela que coordena, ela que comanda tudo, né? Eu falo que o atleta, ele não consegue agachar no chão para pegar uma bola e chutar, senão através de um comando do cérebro, né? Então, nada mais justo de que isso seja treinado também para ajudar nessa performance. Onde e qual modalidade hoje é mais frequente esse tipo de, usa assim, entre aspas, tratamento, preparação da saúde mental? Eu acho que hoje, de uma forma geral, a gente vê em diversos esportes. Então, tem procura de beach tênis, tem procura os pilotos, né, de automobilismo. Eu, particularmente, trabalho com futebol, né? Então, hoje, mais de 90% dos meus atendimentos são do futebol. Artes marciais também tem. Mas eu acho que hoje a gente já tem aí todos os esportes dentro da sua necessidade, uma procura muito grande. Como é que é feita essa preparação, doutora? Eu trabalho com os atletas em 3 pilares, né? Então, o primeiro pilar é o pilar cognitivo, onde a gente treina e desenvolve mesmo através de treinos práticos. Então, habilidades, né, competências cognitivas como, por exemplo, tomada de decisão, atenção, reação, controle de impulsividade, visão periférica, enfim, todas as competências que os atletas têm altas demandas dentro de competições.
Então, através de treinos práticos, né, que melhoram essas competitivas e que estimulam também a neuroplasticidade, que é um dos pontos que ajuda a gente a sair da forma automática, né? Eu falo, todos nós vivemos no automático. Então, quanto mais a gente estimula, né, tem ali mais conexões entre neurônios, ajuda nessa tomada de decisão, nessa reação, nessa atenção. O segundo pilar é a questão de comportamento, né, onde a gente estuda e bastante a questão do autoconhecimento. Então, o perfil daquele atleta, se tem o perfil de liderança dentro da equipe ou não, se exerce ou não, se é mais tímido ou mais extrovertido. A gente sabe que no futebol, especificamente, algumas posições exigem que tenha mais comunicação. Então, como que é feita essa comunicação? E aí a gente olha também o atleta como um ser humano, não somente enquanto profissional, mas também em alguns pontos da vida pessoal. Então, aqui eu abordo também se o atleta ele dorme bem ou não, como que é a questão do sono. Não dá para falar em saúde mental se o atleta não dorme. Então, como que são as relações com a família, a relação na escola para quem estuda, e por fim, as questões de fato já emocionais, né, onde a gente tem, aborda a questão de ansiedade, pré-competição, pós, o medo, a insegurança, enfim, sempre respeitando muito a individualidade de cada atleta, mas o trabalho, de uma forma geral, ele visa a melhora desses pontos, né. Como é que você mensura isso? Como é que você consegue mensurar que esse tipo de tratamento está sendo positivo para determinado atleta? Eu falo que é um trabalho, de certa forma, subjetivo, né? Diferente de eu vou treinar ali um chute a gol, então eu faço 1000 vezes aquilo e quando eu vejo, melhorou, né? A posição, a força e tal. Aqui, além de ser subjetivo, então a gente vê mesmo pelo que o atleta performa, pelo que ele traz para a gente, mas eu sempre aplico também alguns testes. Então, eu aplico, por exemplo, nos atletas, testes cognitivos, onde eu consigo ter um retrato do que ele está, da necessidade que ele tem, e através dos treinos e através do que é feito em sessões, depois de um período a gente reavalia. Então, esse teste também, claro, junto com a análise clínica, é um excelente parâmetro. Outra coisa é em resultado, de fato. Então, um atleta que tem ali um objetivo, ele está no banco, ele não é um atleta muito utilizado, mas por conta da melhora de performance, tudo isso que o trabalho propõe, ele acaba conseguindo uma posição melhor. Ou então é um atleta que já estava há muito tempo sem fazer gol, né, na posição dele, de repente em uma partida ele consegue, por exemplo, 3 gols. Isso tudo são indícios, né, claro, junto com o que eu absorvo e com o que eu entendo ali das sessões, das conversas, são indícios de que a gente está numa melhora, né, e também muito do que o atleta sente. Eu falo que o esporte aí tem de séria pressão, né, o atleta se sente pressionado o tempo inteiro, e quanto mais ele é exigido, quanto mais ele cresce, quanto maior a competição, maior essa pressão. Então, a forma com que ele lida com isso também é um bom parâmetro, porque ele vai ter pressão para sempre, enquanto ele seguir ali na carreira, mas a maneira com que ele lida e enfrenta essa pressão também faz muita diferença. Então, sim, a gente continua com essa percepção mais subjetiva, mas também eu consigo ter esses parâmetros de evolução através dos testes que eu aplico, que são testes cognitivos, testes de perfil de comportamento, até testes táticos mesmo, que já falam aí da parte mais técnica do futebol. É um tratamento necessariamente individual ou ele pode ser feito de forma coletiva? O individual, eu gosto do individual, sabe, Ana? Eu falo que provavelmente você já foi em alguma palestra que você amou a palestra e no meio da palestra você fala, nossa, eu vou sair daqui agora que eu já vou aplicar tudo, né? A gente tem isso. Isso são estímulos. E no coletivo, funciona dessa forma. Eu consigo colocar como um estímulo para a equipe baseado na necessidade do grupo. Então, por exemplo, tem clubes que chamam, mas porque o clube tem a necessidade de que os atletas fiquem ali mais unidos. Ou não, a gente precisa ter uma motivação maior porque a gente está em vias de rebaixamento. Então, esses trabalhos coletivos, eles funcionam quando a gente fala de estímulo para um resultado ali mais rápido. Por quê? Quando a gente dá um estímulo para o grupo, existe uma alteração na química do cérebro. Essa alteração ela acontece de maneira rápida e ela passa muito rápido também. Isso não promove uma mudança, por exemplo, de um atleta, ou não promove
o que a gente chama de evitar aquilo que a gente chama de desempenho em picos, que é aquele atleta que desempenha em uma partida de uma forma excelente, mas na outra ele não se mantém naquele nível. Então, esses estímulos, eles servem, eles funcionam, porém, eles não promovem uma mudança concreta, eles não promovem aí uma melhoria. Isso a gente consegue mais no atendimento individual, porque daí eu vou conhecer de fato quais são as necessidades específicas daquele atleta, a maneira com que ele tem de percepção de ambiente, percepção do mundo, qual é a necessidade dele específica na questão cognitiva, e aí eu consigo trabalhar com cada um desses pontos. Então, o trabalho coletivo, ele funciona muito bem, porém, como esses estímulos, como eu falei, não como uma promoção mesmo de uma mudança contínua, ou algo que você vai ver que vai durar por muito tempo. Ele acaba não acontecendo assim, mas funciona também, depende muito da necessidade, né, do grupo em si. Doutora, a metodologia varia de acordo com a modalidade? Não. Você usa sempre a metodologia para qualquer tipo de esporte? Normalmente sim, porque, por exemplo, a gente pega questões de esportes individuais, esportes coletivos, então nisso já existe uma mudança, né? Porque o esporte individual, ele precisa ter uma determinada competência, o coletivo exige outras. E até mesmo no coletivo, por exemplo, eu pego o goleiro, que além de estar ali no coletivo, ele é uma posição mais individualizada, também tem uma outra necessidade. Ou luta, arte marcial, por exemplo, automobilismo, você precisa ter uma capacidade de reação muito maior. Tem esportes que você precisa, por exemplo, ter um nível de energia para o início da competição maior. Outros não. Por exemplo, um atleta de golfe, por exemplo, se ele está com um nível de energia, ele não executa, né? Então, vai muito da modalidade em si, claro, né, respeitando o perfil do atleta, mas também essas particularidades, né? Se é um esporte coletivo, se é individual, se o esporte exige muita concentração ou não. Então, por conta dessas questões, acaba alterando o tipo de exercício, o tipo de atividade e a condução de uma forma geral. Eu falei da questão do homem e da mulher. Varia também, de acordo com o sexo trabalhado? Por quê? Normalmente, as mulheres têm um grau de atenção diferente, né? A gente consegue... a gente tem mais facilidade, vamos dizer assim, nessa questão da atenção dividida, né? Que é aquela atenção que eu consigo prestar atenção aqui no que eu estou conversando com você, mas eu também estou prestando atenção no que está acontecendo aqui em volta, eu consigo também prestar atenção se chegar alguma mensagem. Enfim, a gente tem essa capacidade de atenção dividida mais trabalhada, né? Então, é um ponto que favorece. E outras coisas também na questão de agilidade, a questão da capacidade de raciocínio. Normalmente, nós mulheres, nós temos um grau de criatividade um pouco maior. Então, nesses sentidos, tem essa diferença também, que a gente também pega as coisas um pouco mais rápido, e o amadurecimento também, eu acho que é o principal, né? Se a gente pega, por exemplo, as categorias de base, onde a gente tem, por exemplo, atletas ali na faixa de 14 anos, a gente vê que as mulheres, de certa forma, são um pouco mais maduras, né? Apesar dos meninos também serem, até porque o esporte promove isso de certa forma, mas as meninas ainda têm esse grau de maturidade maior, a interpretação ali dos cenários, normalmente elas são mais calmas também, então tem essa diferença nesse sentido. Eu vi que você alia em muitos momentos a questão tanto da saúde mental quanto da qualidade nutricional, da questão da alimentação. Como é que é feito isso? Eu falo que nós somos o que comemos, né? Quando a gente fala isso, não se reflete só no corpo ali em acúmulo de peso, né, de gordura, de performance em si, energia, mas tem um ponto muito importante que ainda é pouco explorado dentro da nutrição, que é essa via de relação entre os transtornos, né, comportamentais, as suas emoções de fato com aquilo que você come. O nosso cérebro, ele precisa de diversos nutrientes, ele precisa de muitas coisas para performar em excelência, né? Então, por exemplo, não adianta a gente falar de performance mental para muitas pessoas se a gente não olhar para este quesito. Por quê? Porque, de repente, é um atleta ou uma pessoa que come super errado, né?
que ainda escapa ali, ou que tem hábitos de bebida alcoólica, coisas nesse sentido, e aí isso vai gerando uma inflamação no corpo, uma inflamação no intestino, e inevitavelmente isso vai impactar na sua performance mental, não tem como. Então, este ponto é de fato para fechar esse ciclo, né, no sentido de que até o que você alimenta diz sobre a sua saúde mental. O cérebro precisa de nutrientes, o cérebro precisa de perfusão sanguínea, por exemplo, o cérebro precisa de uma atenção. Então, se a gente fala em performance mental, esse é um ponto muito importante. Então, nesse sentido que eu abordo com alguns atletas, que é a questão da alimentação, mas não para ganho de massa, ou para perda de peso, ou para energia em si. Claro que isso vai ajudar também, mas é muito voltado para essa parte de saúde mental mesmo, né? Por exemplo, a gente sabe que tem diversas vias de ansiedade e até mesmo a depressão, que muitas vezes elas são sintomas de inflamações corporais, né? E não questões ali de desregulação química no cérebro. Por conta disso, a gente implanta, né, com alguns atletas, a gente implementa ali uma modulação, né, alimentar, ou uma questão nutricional de fato, para que esse atleta consiga também explorar essa performance na mente, mas falando aí do cérebro bem nutrido, do cérebro bem tratado. E o cérebro, ele precisa, por exemplo, de sono, ele precisa de nutrientes, ele precisa da perfusão sanguínea, que é o maior fluxo sanguíneo, e existem formas de fazer isso para acelerar e impulsionar, né? Por exemplo, como eu sempre falo nessa questão da alimentação e do sono, não tem como a gente falar em questão cognitiva, olha, você tem que estar atento, mas o atleta às 2 da manhã estava comendo um pedaço de pizza sem dormir. Entendi. Então não há treino que suporte isso por muito tempo, né? Então a gente precisa entrar com algumas modulações também nesse sentido, para ajudar cada vez mais. Ou então um atleta que é extremamente ansioso, mas ele toma café o dia inteiro. Isso estimula, né? Isso faz com que ele fique ainda mais ansioso. E aí, mas toma café o dia inteiro. Por quê? Da onde que vem essa dependência? Então, as coisas, elas se relacionam. E tem alimentos e tem algumas questões que só pioram. Então, por exemplo, os atletas têm o hábito de tomar pré-treinos, por exemplo. Mas eu tenho atletas que, porque eles têm um alto grau de ansiedade, quando termina a competição, que ele precisa se alimentar, que ele precisa fazer aporte de carboidrato, de proteína naquele músculo que foi muito exigido, ele não sente fome. Entendi. Então, toma um pré-treino, por exemplo, que tem cafeína, só vai potencializar essa falta de apetite no momento que ele precisa comer. Então, é esse tipo de modulação e esse tipo de análise individualizada que é feito para cada um dos atletas, para que eles consigam explorar a melhor performance de todos os aspectos, né, de todas as formas. Doutora Amanda, a psicanálise esportiva, ela é igual à psicanálise normal, ou seja, tem um período de tratamento, tem um momento que eles têm alta. Como é que é feito estipulado esse tempo de tratamento para cada atleta? Tem, e na verdade, como eu não abordo com todos os atletas especificamente a análise, só para aqueles que têm uma maior necessidade de fato, a intenção de uma terapia, né, nesse sentido, ela não é causar aquela dependência, vamos dizer assim, né? Então, tem gente que fica muito tempo, não é essa, mas sim por quê? Porque o atleta, durante a carreira, ele vai passar por momentos, assim, de pressão o tempo inteiro. Mas o principal ponto é você aprender a colocar esse trem no trilho. E aí, a partir do que o trem está no trilho, você vai receber ali a pressão, mas você vai saber lidar, você vai saber o que fazer com isso. Então, essa é a intenção. Hoje, o que eu tenho visto, Ana, é em torno, por exemplo, de 7, 8 meses. É o tempo aí que os atletas têm já uma condição e até já a promoção desse estado de consciência, para que eles consigam aí lidar com a carreira, né, de maneira sozinha. Claro, por exemplo, tem atletas que falam, não, Amanda, eu quero a gestão da minha carreira emocional. E aí é diferente, é um trabalho que é mais longo, enfim. Mas quando é um trabalho mesmo voltado a algum ponto específico emocional, esse é o tempo de média. Claro que tem mais, tem menos, enfim, tem de tudo, mas é um tempo médio aí que eu tenho visto.
Você tem metodologias próprias, ou seja, Tem. coisas que outros profissionais não praticam? Sim, tem, e essa metodologia é o que faz mesmo essa promoção, até dessas atividades que envolvem a neuroplasticidade, né? Então, eu Uhum. trabalho muito com os atletas, por exemplo, com membros não dominantes, com inibição de campo visual, que são coisas aí que foram desenvolvidas, né, através desse estudo, né, dessa especialização em neuroplasticidade, que ajuda muito. Por exemplo, tem até uma entrevista que um dos atletas que eu atendo, ele deu, e ele falou assim, a Amanda pede para que eu faça desenho com os pés. E de fato é verdade, eles fazem, eu coloco eles para fazer desenho com os pés, para trabalhar, falo, então vamos fazer os desenhos com os pés ainda de olhos fechados. Para quê? Para que a gente entenda, primeiro, né, a gente é muito visual, né, Ana? Tudo que a gente percebe, a maior parte das coisas é através do visual. Porém, o nosso campo auditivo, ele processa a informação muito mais rápido do que a visão, né? E a gente fica muito dependente da visão, por exemplo. E aí, a hora que a gente inibe o campo visual, eu falo, é a forma mais rápida e prática de você estar 100% no momento presente. Eu garanto a você que você não vai conseguir pensar no boleto que você tem que pagar, ou que você vai pensar na competição que foi ou no que vai ser se você estiver executando qualquer coisa com os olhos fechados. Então, é uma forma de trazer você para o agora e para o aqui, para a atenção, de certa forma, ali no momento, né? Então, ajuda muito com os treinos de atenção. Além disso, você se concentra, você fica mais sensível, né, a esses outros estímulos que acontecem. Então, é uma das coisas que eu trabalho com eles, que ajuda muito. E dentre essas atividades, tem aí diversas outras que foram criadas, né, que eu criei, e até por conta disso eu desenvolvi um programa prático também, que são 30 dias de atividades práticas, sendo 2 atividades por dia que o atleta faz, mas é prático exatamente, é assim, ó, você vai acordar hoje, vai fazer isso, amanhã você vai acordar e vai fazer isso, para que eles estimulem isso. Então, o atleta que não consegue ter a Amanda, ou por conta de agenda, enfim, por qualquer razão, ele tem condições de comprar o programa e iniciar aí esses treinos mentais por conta em casa, né? Mas são atividades aí que são da metodologia de fato, que é o que eu venho, né, estudando já há muitos anos e percebendo na prática também com os atletas que funciona. Então, esse é um tipo das atividades aí que tem na metodologia e que tem funcionado muito, porque de fato a gente tem alcançado os objetivos, né? Então, eu falo que, principalmente quando a gente fala de atenção, hoje, Ana, uma das competências cognitivas, e aí quando eu falo muita coisa que eu falo que são para atletas, não aplica somente para os atletas. Claro. Geral, mas hoje a atenção, por exemplo, ela é uma das competências cognitivas mais escassas mais escassa, né, que nós temos, porque tudo toma a nossa atenção. A gente está muito acostumado a treinar essa atenção dividida, por exemplo, mas são poucos os momentos que de fato estamos concentrados em uma atividade só. A maior parte do tempo a gente dirige falando no celular, ou a gente lê um livro ali com o celular do lado respondendo uma mensagem, ou a gente tá ali fazendo comida, mas está olhando o filho ao mesmo tempo, ou a gente está falando no telefone no Viva Voz porque já está respondendo 1, 2 outras mensagens que a gente recebeu. Então, a gente não tem muita atenção em uma coisa só. Chega ao ponto, não sei se acontece, né, com quem aqui nos escuta, ou até mesmo com você, que as pessoas estão tão no automático e estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo que tem pessoas que elas acabam de fechar o Instagram, desbloqueiam o celular e abrem o Instagram de novo. Porque está no automático e está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, não está prestando atenção no que acontece no aqui e agora. E o prejuízo que isso traz, né, para a parte do cérebro, para a parte cognitiva, para a nossa parte de produção mesmo, de alto rendimento naquilo que a gente precisa, é muito grande. Isso vai trazendo cada vez mais ansiedade, porque através de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho aquela sensação de que eu consigo controlar até o tempo que eu tenho. Porque, se eu ia levar meia hora para fazer uma coisa, mas eu consigo fazer em meia hora 2, tá tudo certo? E isso traz pra gente cada vez mais ansiedade, isso traz pra gente cada vez mais aquela afobação, tanto que hoje a gente não consegue nem ouvir uma mensagem no WhatsApp em tempo normal.
né? Se a mensagem passou ali de 1 minuto e meio, eu já vou pôr no mais rápido, porque eu tenho paciência de ouvir. E olha só a que ponto chegamos, né? Se a gente fala hoje de uma questão de comunicação no mundo de uma forma geral, que a comunicação é o que move quase tudo, aquela comunicação clara, mas eu não tenho paciência ao ouvir, né? Então a gente começa a criar processos e trazer um viés de ansiedade para si muito grande, né? E isso traz um prejuízo emocional. Pode ser que não a curto prazo, mas a gente já vê aí que a gente está na beira de um abismo pandêmico de ansiedade, né, no mundo, no Brasil principalmente, que está classificado entre um dos países mais ansiosos do mundo. E são essas pequenas coisinhas que acabam impactando, e a gente não percebe, porque acaba se tornando comum, né? Você começou a fazer isso faz muito tempo. Então, você viveu o período pandêmico, né? Sim. A nossa época de pandemia. O que você viu antes, como é que era antes, e o que esse pós-pandemia ocasionou nessa questão completa mesmo, que teve que ficar em casa, né? Como é que isso foi vindo e tratado? Foi muito complexo, porque eu saí de um campo, de um espaço de contato com o sol, que é super importante, para ter um treino através de uma tela. Isso para os atletas já no profissional, de maior idade, até que a adaptação não foi tão ruim, mas para a faixa etária de categoria de base, onde está na formação do atleta, onde eles têm um grau de atividade até maior, onde essa questão da relação com os demais é muito importante para desenvolver várias questões, aí o prejuízo foi um pouco maior, né? Porque você colocar, justamente por essa falta de atenção que eu tenho falado, porque quando eu estou ali em um ambiente que é propício para aquilo, então eu estou vendo o campo, eu estou vendo meus colegas, eu estou vendo o treinador, eu estou sentindo a brisa, eu estou sentindo o treinador falar ali comigo de forma mais incisiva, eu estou inserido num contexto, é mais fácil ficar com atenção. Agora, eu preciso fazer esse treino, só que através de uma chamada de vídeo, dentro da minha casa, da sala, onde tem o meu irmão correndo ali, sei lá, onde tem a minha mãe gritando, fazendo uma reunião do trabalho, o nível de desconcentração é muito grande. Então, você acaba perdendo nesse sentido. Então, para essa categoria, essa questão de atenção, de concentração, o prejuízo foi bem significativo. Também a questão da ansiedade, né, do voltar, não sei quando eu vou voltar, porque eu fico com mais medo, porque a minha carreira está iniciando. Então, eu também não sei como é que isso vai ser visto, se vai ter espaço quando eu voltar. Então, administrar tudo isso durante a pandemia não foi uma tarefa fácil, né? Assim, para ninguém, acho, né? Eu tô falando só para os atletas, né? Porque apesar da gente, muitas pessoas falarem, eu não gosto de rotina. Quando a gente se viu sem rotina, foi que tudo foi por água abaixo, né? Então, a rotina também de um atleta, ela é muito cronometrada. E, de repente, se perdeu um pouco isso. Mas o prejuízo foi lá, e aí nessa volta, né, como já faz também um certo período que voltamos da pandemia, isso já se equalizou assim, mas ficam os rastros, né, dessa questão de dispersão, muitas vezes, dessa questão da falta da concentração, dessa questão da relação, para muitos foi muito difícil, voltar a ter que conviver com uma pessoa que eu não gosto. Então, aí tem alguns pontos que ainda ficaram, mas que tem sido bem administrado de uma forma geral. Não vejo que hoje, falar assim, existe algum impacto hoje que você vê que seja de pandemia, a saúde em relação ao emocional dos atletas de uma forma geral, não, são casos pontuais mesmo. Que bom. Outra coisa, você falou que expandiu, né, essa questão não somente para atletas, mas para outras categorias profissionais. Em quais categorias você vê, além, claro, dos atletas, você vê eficiência nesse tipo de tratamento? Não, na verdade, quando eu falei a expansão, assim, é a minha comunicação mesmo. Algumas coisas que eu falo aqui servem para todas as pessoas. Entendi. Você não expandiu para entender. Exato, não, o trabalho ele continua focado mesmo em atletas, mas essa expansão é no sentido de que algumas coisas que eu falo, elas são comuns para outras profissões, né?
Como, por exemplo, essa questão da atenção dividida. A gente faz isso, né? Essa questão acelerada de colocar uma mensagem. Acho que o mundo corporativo, então, é pior ainda, né? Nesse sentido. Mas não que o trabalho em si ele tenha ido ainda para outras profissões e nem nada disso, mas continuo no futebol. É que algumas coisas, como a gente fala, atleta é ser humano, qualquer profissional é ser humano, né? Então, algumas coisas aplicam para todo mundo. Mas o meu trabalho em si, ele continua no futebol mesmo. Hoje, né, 90% no futebol, mas voltado para atletas, inclusive de outras modalidades esportivas. Você falou que houve uma mudança de comportamento com a pandemia, principalmente essa questão de redes sociais, né? Como é que você utiliza as suas redes sociais para a divulgação desse trabalho? Eu falo que, por conta do tempo, eu acabo ficando muito restrita em uma rede social, que é o Instagram, né? Mas deveria trabalhar com as outras redes. Eu acho que é um canal muito importante de comunicação. E muitas pessoas que não têm acesso, por exemplo, a um treino mental comigo ou com qualquer outro profissional, a rede social ela tem trazido para a gente muita informação e para que seja aplicado mesmo em casa, né? Então, hoje, eu trabalho mais intensamente mesmo ali no Instagram. Confesso que ultimamente não tem sido ali excelente, né? Muito conteúdo, mas tem bastante coisa lá. E isso acabou sendo que favorável até, porque grande parte dos clientes que eu tenho e que chegam são através de redes sociais, né? Então, isso de uma certa forma ajudou muito. Acho que nessa via de mão dupla, né? Tanto do profissional para levar informação para várias pessoas que de repente não tinham acesso, ou pessoas que nunca tinham ouvido falar, por exemplo, que existe um treino mental para um atleta, por exemplo. Hoje já consegue ter essa informação e entender o que é aquilo, e o atleta também se beneficiar, né? Porque, olha, eu não tenho condições de fazer uma coisa específica, mas eu tenho aqui, através desses conteúdos, eu consigo absorver bastante coisa, eu consigo entender e aprender, né? A gente tem uma questão, né, que eu falo, todos nós, de uma certa forma, temos. O ser humano, ele gosta de um acompanhamento, né? E isso é interessante. Eu falo que a informação ela é ótima, porque você tem a informação através dos livros, você tem a informação através de conteúdos hoje em redes sociais, e se eu tivesse a disciplina, né, eu digo eu, na verdade, as pessoas de uma forma geral, seria muito mais fácil. Para que a gente precisa de um profissional, então, voltado a algumas áreas, né? Eu quero falar sobre marketing, eu vou ali, leio e aplico. Mas a gente precisa, de fato, desse acompanhamento, né? A gente precisa desses especialistas. Então, a rede social... Claro, e a rede social, ela está ali, ela te dá um conhecimento ali, de certa forma, mas é importante também que tenha esse acompanhamento, né? Porque senão a gente não tinha mais profissionais. Lia ali, ouvia ali e já sei de tudo, né? Mas ter esse acompanhamento mais de perto, ter essa visão ali, aquela cobrança até mesmo, de prestar contas, de comprometimento no que precisa ser feito, isso é importante também para a evolução. Então, eu só vejo vantagens aí. Claro. Quais os principais questionamentos chegam até você pelas redes sociais? Com certeza as pessoas têm curiosidade, né? Quais são as principais indagações, assim? Ou as principais, vamos dizer assim, curiosidades? De curiosidade é engraçado porque, como a gente sabe que o futebol em si, né, ele é muito midiático também, né? Então, as pessoas, elas chegam querendo a informação daquele atleta que ela gosta, né? Ela quer... É como se a Amanda fosse uma forma dela estar mais próxima do ídolo, né, por exemplo. Então, de curiosidade é sempre isso, né? Eu sou muito fã de tal atleta, mas como que é? Será que não me dá um autógrafo? Então, de curiosidade geral é no futebol. Mas de questionamento mesmo no trabalho, a maior demanda que eu tenho em si é a questão de insegurança, o medo. O medo hoje, acho que ele lidera o ranking de pessoas que me procuram, atletas com medo de performar, ou atletas com medo até de ser grande. Que não vai saber lidar como sucesso. Exato. Por incrível que pareça. São os dois medos, né? O medo da execução, então o medo de tudo, na verdade. O medo do erro, o medo de ir para o banco, o medo do treinador, o medo de bronca de pai e mãe, o medo do julgamento da imprensa, dos torcedores, medo
Medo, medo, medo. Ou então o medo do sucesso. O que eu faço? Por quê? Então, assim, eu quero chegar lá, mas eu tenho medo, e isso acaba barrando, né? Acaba se tornando uma barreira. Existe uma variação com relação à idade? Você nota que quanto mais o atleta vai envelhecendo, mais ele vai aprendendo a lidar com esse emocional, vamos dizer assim? Lá, é que, por exemplo, se a gente pega que a gente tem aí uma ascensão dessa leitura, né, da importância da parte emocional, que é um pouco mais recente, por outro lado, a gente vê grande fatia de atletas profissionais que não tiveram a oportunidade de desenvolver esse amadurecimento no momento necessário. Então, hoje, se a gente pega grande parte dos atletas profissionais, é mais difícil trabalhar com eles. Por quê? Porque eu já tenho ali culturas e crenças mais enraizadas. Então, eu já faço isso há muito tempo, cheguei aqui dessa forma, quero mudar, mas há uma resistência muito maior, até mesmo inconsciente, para que essa mudança aconteça. Então, acaba sendo um trabalho um pouco mais difícil. Por quê? Porque já estou na fase profissional, porque perdi a oportunidade. A gente fala que são as janelas de oportunidade das funções executivas, né? E isso acontece, por exemplo, na primeira infância, uma boa oportunidade, ou então ali na fase de 13, 14, 15 anos. E se eu perdi isso aqui muitas vezes, eu vou ter o reflexo disso na fase profissional, onde é mais difícil ser trabalhado. Então, hoje, pegando os atletas aí de categoria de base, que grande parte já tem um olhar para isso, já entende, até porque já está existindo uma cobrança dos clubes e dos empresários, olha, se esse atleta aqui tiver um desvio de comportamento, eu não quero. Olha, tem que ter uma questão já mais vista. Então, essa geração que vem aí de jovens atletas, e aí, ao menos no futebol, eles já estão aí com uma questão emocional diferenciada, diferente dos que já chegaram. E qual é o ponto? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não necessariamente você vai ter o impacto de uma situação difícil que você passou ali imediatamente. Às vezes você vai ter o impacto disso lá na frente, quando você mais precisar de você. E aí é que você vai ter um comportamento ali que, putz, não é o ideal, mas por que se eu não estou passando nenhum nervoso agora, mas não é agora? Às vezes é alguma coisa que aconteceu algum tempo atrás, que você não conseguiu administrar, ou que ele veio à tona daqui a um período, né? Quer dizer, esse tipo de tratamento pode ser uma coisa preventiva. É isso que você está querendo dizer. Com certeza. E uma coisa mais lá para frente. Sim, eu brinco que tem uma frase, né, que eu falo muito, que quando a gente fala de saúde mental, 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de tratamento. Então, é a prevenção de fato, porque, principalmente no esporte, né, desde sempre eles têm que enfrentar o desafio ali, a pressão, desde sempre, né, apesar de muitos saberem lidar com isso e não terem grandes problemas, é uma hora de você fazer ali esse trabalho, até mesmo como uma prevenção, para que isso não venha como uma bomba em um momento que o atleta mais precise. Por exemplo, a gente viu diversos atletas em Olimpíadas, de uma forma mais recente, desistindo no seu principal momento da carreira. Sim. Como é que pode isso? Aí você fala, existe anos de dedicação, anos de abrir mão de muitas coisas da vida para chegar no momento mais importante, mais incrível, eu não ter condições de executar. E isso é sério, por quê? Porque apesar da gente ter esse reflexo muitas vezes lá na frente, o corpo ele vem dando indícios, né? A gente sabe quando, putz, comecei a não estar bem, mas a gente quer ser super forte, né? Não tô legal aqui, mas vai passar, amanhã acordei melhor e tá tudo bem. Até que chega isso, fica uma forma muito intensa e aí acaba acontecendo isso. Sendo que se existe uma prevenção e um acompanhamento, talvez isso pudesse ter sido evitado. É aquilo que você falou no começo, né? A questão da resistência, da negação. É que muitas vezes, não somente com atletas, mas com a gente, né? A gente nega que está acontecendo alguma coisa errada. E isso prejudica a busca de qualquer tratamento. E qual que é a periodicidade? Por exemplo, tem atleta que precisa de sessões mais frequentes, ou seja, 3, 4 sessões por semana, aqueles que precisam de um acompanhamento mensal. Como é que você estipula isso? Sempre é semanal.
semanal eu faço com os atletas, principalmente no início. Depois que ele já está um tempo, que a gente já vê que a coisa está melhor, aí a gente até espaça para 15 dias. Mas o ideal mesmo é que seja sempre semanal, principalmente no início. E eu não tenho o hábito de fazer, são pouquíssimos atletas com mais de uma sessão por semana. Por quê? Principalmente porque tem sempre atividades, como eu falei, e elas precisam ser executadas ali durante aquela semana. Então é um tempo também que é interessante para que eles assimilem, executem, eu consiga perceber o que foi tratado ali, de repente, durante a semana, e aí eu volto na próxima sessão, na próxima semana, com essas observações, que isso também é importante. Mas eu sempre falo com os atletas, por exemplo, eu vou fazer teste em um clube, vou passar ali numa avaliação, numa peneira, enfim. Aí eu falo, então a gente vai falar todo dia, ao menos nessa semana. Nem que seja pelo telefone, de alguma forma a gente vai se falar, para ir fazendo esses ajustes ali pontual, porque é um momento super importante, né? Ele Claro. está em um teste. Então, nesses sentidos aí eu converso todos os dias. Ou normalmente atleta que foi dispensado e ficou ali um tempo maior ali naquela, remoendo aquela coisa e está muito triste, então eu converso também com uma periodicidade maior. Mas normalmente é uma vez na semana mesmo que as sessões acontecem. Doutora, obrigada pelo nosso bate-papo. Foi um pouquinho mais curto hoje, mas vamos voltar a falar sobre isso. Achei muito interessante. As pessoas que tiverem curiosidade, a gente divulgou aí no Instagram da doutora Amanda, para que você possa questionar atletas iniciantes. Acho muito importante procurar esse tipo de ajuda, como ela falou, até de forma preventiva, né? A gente nunca sabe onde a gente vai chegar daqui a algum tempo, então é preciso se preparar para isso. Doutora, seu recado final aí para quem nos acompanhou. Quero muito agradecer, é um enorme prazer estar aqui. Acho que o maior recado, a maior dica que eu posso deixar para as pessoas é que, de uma forma geral, atletas e não atletas, procurem o dia de vocês aprender algo novo. Então, falando de saúde mental, aprenda algo novo todos os dias. E, então, acorde com essa mentalidade, isso faz muito bem para o cérebro. Essa é uma dica que eu deixo. E, no mais, agradecer a todos vocês, né, a todo mundo que nos assiste, que nos escuta, e a você também, Ana. Muito obrigada, é um enorme prazer, muito prazer de verdade. Então, obrigada a você, obrigada a todo mundo. Perdoe-me mais uma vez pela minha falta de voz, mas eu tenho certeza que isso não prejudicou nada o nosso bate-papo. A doutora Amanda passou o recado dela, isso que é muito importante. E lembrando que na semana que vem a gente tem um novo encontro e tenho certeza que a gente vai falar sobre um tema tão interessante quanto o tema de hoje. Um grande abraço, gente, até a semana que vem. Tchau.